Oi gente, eu sou a Vivi, uma artista amadora em desenvolvimento, e sejam bem-vindos ao meu canal. Depois de uma semana viajando e outra semana acamada doente, eu finalmente tô de volta com um vídeo novo. Ai gente, foram dias de glória seguidos por dias de luta. Eu sinto muito por não ter postado vídeo e deixado vocês com saudades da minha doce voz. Mas já pode parar o choro que eu tô aqui e não pretendo tirar outra pausa tão cedo. E como todo bom retorno, eu já voltei me lascando. Essa semana estava programado estudar os planos faciais e entender melhor a construção do rosto para desenho de retrato. E se você acompanha o canal desde o começo, você viu o sofrimento que eu passei para entender o método Loomis no primeiro vídeo dessa série. Se você não acompanha o canal desde o começo, vai lá ver o primeiro e o segundo vídeos, tem só 3 minutos cada. Aí você vê meu sofrimento e volta aqui pra gente continuar essa conversa. Agora que estamos todos na mesma página, você já viu que eu tava sofrendo porque as explicações que eu tive do método Loomis foram muito técnicas, tipo, divide a cabeça em terços, tal parte do rosto fica em tal lugar, e no final eu segui tudo certinho e ainda ficava parecendo uma cabeça alienígena deformada. Sem contar que eu não tava entendendo nada sobre como fazer parecer que a cabeça tá olhando pra um ângulo diferentão. Mas isso a gente conseguiu dar uma melhoradinha no segundo estudo de cabeças, só que eu ainda tava com dificuldade de fazer a cabeça parecer humana. Então, minha missão dessa semana, obviamente, era melhorar esses pontos. E pra fazer isso, eu comecei tentando entender melhor onde cada coisa vai dentro do rosto e entender melhor os planos faciais. E para esse vídeo não ter 1 hora de duração, eu vou focar em repassar para vocês os conhecimentos que eu vi em 2 específicos vídeos que me ajudaram bastante nos estudos dessa semana. Começando pelas explicações do Naruki no vídeo How to Draw Heads Using a Box. Nesse vídeo ele desenhou o amigo dele e foi explicando todo o processo dele. O que eu vou fazer aqui é trazer esse processo para vocês com as minhas palavras e também tentar fazer junto, só que eu já aviso de antemão que o meu ficou bem deformadinho, assim. Mas bom, vamos ao processo do querido, né? Ele começa a cabeça traçando a linha horizontal dos olhos e em seguida ele faz o eixo vertical, que é aquela linha que fica no meio dos olhos, do nariz e da boca. Nada muito diferente do que a gente já viu. Aí ele traça a altura do queixo e ele duplica essa altura pra cima, fazendo o topo da cabeça. Pra fechar essa caixinha que ele tá começando a desenhar, é só seguir as 2 paralelas da linha central do rosto e pronto, temos a parte da frente. Uhul! Aí pra fazer o lado lateral do rosto, é só seguir o traço da linha dos olhos, porque os olhos e a orelha são alinhados, então você já vai ter ali uma linha guia pra sua orelhinha e consequentemente você também já tem a perspectiva da sua caixinha. Aí é só fazer uma linha vertical no meio dessa face lateral que você tá criando, e esse meio você vai encontrar no olhômetro, só prestando atenção pra ficar proporcional, pra ter a mesma distância entre uma ponta e a outra, considerando a linha vertical como guia, e fecha a caixinha com as linhas que faltarem. E você tem uma linda caixinha, uhul, parabéns! A partir daqui é tudo medido com olhômetro, então vamos que vamos para encontrar a linha da sobrancelha. É só um pouquinho acima da linha do olho e consequentemente a linha da sobrancelha é a linha do topo da orelha, então você também já pode jogar essa bonita para a face lateral e mais ou menos entre a linha da sua sobrancelha e a linha do queixo vai ficar tanto o final do nariz quanto o final da orelha, então você já traça ali também essas duas. Aí pegou a sua linha do final do nariz e a linha do queixo, divide em 3 e no primeiro terço vai ficar a boca. E de acordo com o Naruki, essa quina na face frontal vai ser o topo do osso da bochecha. E aí o crânio, a gente começa por debaixo da orelha. E aí sobe a curva do crânio, mais ou menos no formato da caixinha, e faz ali o crânio bonitinho, orgânico. Ah, e o osso da bochecha, ele vai coincidir também com a linha da base do nariz. Então dá pra você ter essa base quando você for fazer o outro lado da bochecha, por exemplo, que você não estiver vendo a quina, né? E agora a gente vai fazer a mandíbula, começando na parte de baixo da orelha, e aí vai lá pro centro inferior desse painel frontal e conecta na linha da bochecha e tcharam, parte externa da cabeça completa. Só que aí eu fui seguir as instruções dele e não tava dando certo, então eu dei uma puxadinha um pouco pra fora, eu dei minha mexidinha e eu fiz funcionar. Então você aí de casa, você também consegue fazer funcionar, boto fé. Aí a forma dessa mandíbula vai depender do modelo que você tá usando, porque cada pessoa tem as suas particularidades. Mas no geral, seguindo esses passos, a gente já tem uma base da hora. E aí é só traçar a linha do cabelo. E aqui a ideia é que entre a base do nariz e o queixo, a base do nariz, a sobrancelha, e a sobrancelha e a linha do cabelo, a gente tenha a mesma distância de medida, que coincidentemente é a medida da orelha. Então, se você souber o tamanho da sua orelha, você pode só medir os terços, ou sei lá. É só uma curiosidade, eu achei
muito legal, mas se fizer certinho vai dar o tamanho certo também, não vai ter erro. E aí por olhômetro você vê onde que tá a cavidade ocular, que é o buraco do olho, e aí você põe a bolinha do olho lá dentro. Só que você tem que ter a ideia de que o olho é a bolinha que tá saindo do crânio, então tem que fazer ali a curva no ângulo certinho pra dar essa impressão de saindo do rosto. E pro nariz ele usa aquele negócio de fazer 3 bolinhas, uma bolinha maior na ponta e 2 menores de cada lado para as narinas. E o osso é tipo um paralelepípedo com uma face frontal e 2 faces laterais. Mas aí, dependendo da perspectiva do modelo, você só enxerga uma face lateral. E agora a linha do sorriso. Ele imagina uma bola na ponta do nariz até a ponta do queixo e no centro dessa bola fica o lábio. E aí você já tem a altura dos lábios, falta só o comprimento. Para medir o comprimento, uma medida que a gente pode usar é pegar a ponta do olho coincidindo com a ponta do lábio. Então você desce uma linha imaginária ali e faz as pontinhas. E para finalizar, abaixo dos lábios, você imagina um semicírculo que vai ser o queixo. E é isso, a partir daqui é só refinar com sombras, luzes e dar aquele efeito 3D maroto. Eu sei que é muita coisa, é muita medida, é muita divisão que o Naruki usa para fazer um rosto, mas foi um dos vídeos que eu encontrei que mais fez sentido, que mais é completinho. Então eu realmente acho que vale a pena trazer isso aqui e estudar o método dele como uma base, assim. Como podemos ver, o meu boneco não ficou igual o boneco dele e não ficou nem bom o meu boneco, mas comparado aos bonecos que eu fiz, gente, tá lindo. Vocês não têm ideia do ZTzão que eu tava fazendo. Então assim, funcionou, não 100%, mas aí foi culpa minha. Beleza, e aí a gente passou por esse passo a passo intenso e completo e agora é a hora de colocar luz e sombra no desenho. Claro que aqui eu vou colocar uma luz e sombra mais simplificada, mais simbólica, mas é só pra gente não ficar tão perdido assim, porque eu particularmente, quando vou fazer luz e sombra, eu nunca sei onde que é mais claro, onde que é mais escuro. E aí eu encontrei um tutorial de modelando uma cabeça do canal do Steca. E eu acho que é interessante a gente acompanhar essa modelagem para entender onde que ele corta tal parte, onde ele adiciona outras partes. E tendo em mente, claro, né, que quando eu falar, ele cortou um pedaço do modelo, é porque ele tá criando profundidade, ou seja, uma sombra. E quando ele tá adicionando um pedaço no modelo, ele vai estar adicionando um volume, ou seja, uma face iluminada. E assim eu acho que é bem mais fácil enxergar a figura como um todo, mas claro que dependendo de como a sua luz estiver ali no ambiente, os pontos mais profundos podem acabar sendo mais iluminados, enfim, né, toda aquela variação confusa de luz e sombra. Mas isso aqui é só pra gente ter uma base mesmo. E resumindo o vídeo aqui, o modelador começou ali com a bolinha cortando as laterais do rosto, cortando a lateral da bochecha e cortando a cavidade dos olhos. Depois ele adicionou a bolinha dos olhos, o nariz e a boca. E quando ele adicionou essas partes, ele foi moldando elas e novos planos foram sendo adicionados dentro de cada pedaço. Então cada um desses elementos vai ter uma parte de luz e sombra individual, mas no geral eles são mais iluminados do que a lateral do rosto, do bochecha e cavidade dos olhos. E a partir daqui no vídeo ele foi mais retirando pedaços da cabeça para fazer curvatura da bochecha, testa, queixo e refinamento no geral. No final ele adicionou as orelhas e moldou elas também. E eu juro pra vocês que esse vídeo foi o conteúdo que me ajudou a entender melhor os planos do rosto. E nenhum dos vídeos dos artistas que eu vi explicando a respeito do assunto era tão visual e direto quanto uma modelagem de uma massinha. Mas mesmo eu assistindo esse vídeo, mesmo eu sabendo qual plano é mais claro, qual plano é mais escuro, entre aspas, eu não sou nenhuma expert, eu ainda não entendi muito bem, na hora da prática não é intuitivo pra mim, então eu vou só usar um modelo 3D de referência toda vez que eu for pintar o rosto e me reservar no direito de, na próxima sessão de estudos de cabeça, me aprofundar nesses planos do rosto. Bom, e depois de estudar tudo isso, foi a hora de pôr a mão na massa e realmente tentar fazer o conteúdo valer a pena. Geralmente eu gravo os vídeos primeiro e depois eu vou falando por cima. Então esses desenhos que vocês estão vendo, eu ainda tava tentando entender o passo a passo do Naruki, que por sinal não é um passo a passo pequeno e nem fácil. E eu tava um pouco perdida em como fazer determinadas partes.
Pra fazer esses desenhos, eu peguei algumas referências no Pinterest e fui tentando aplicar os conceitos. E os primeiros foram um pouco complicados, ficaram bem deformados e feiosos, porque eu fiquei bastante perdida. Mas com o tempo ali, eu fui entendendo um pouquinho melhor o passo a passo e os meus rostinhos foram ficando mais agradáveis. Uma coisa que me chateou bastante é que, apesar de eu fazer todas as análises que eu consigo, não é incomum meus desenhos ficarem diferentes da referência, como se uma nova pessoa estivesse sendo criada ali na tela usando o modelo como base. Mas não é a mesma cara, sabe? Infelizmente, eu desconfio que pra eu chegar no nível de precisão do que tá sendo desenhado e o que tá sendo observado, eu vou ter que praticar muito e entender por mim mesma as características de cada indivíduo e os elementos que compõem o rosto de cada pessoa. Mas eu tenho fé que uma hora eu vou conseguir fazer um retrato tão perfeito que eu vou deixar todo mundo de queixo caído. Me aguarde. E agora, depois que eu montei o roteiro do vídeo certinho, com o passo a passo do Naruki escrito, eu peguei pra praticar um pouco mais, pra ver se ficava um pouco melhor os desenhos ou um pouquinho parecido com a referência. E aí você me pergunta, ter o roteiro do vídeo escritinho ali o passo a passo te ajudou? Foi a solução dos seus problemas? Não, não foi a solução dos meus problemas, porque o meu erro não tava sendo o passo a passo, e sim a execução. Tipo, não adianta nada você falar, faz uma linha aqui, faz uma linha ali, e eu fazer a linha em qualquer lugar da folha, sabe? Cada cabeça feia que eu fazia era um pedaço de mim que tava morrendo. Me sentia a flor da Bela e a Fera, a flor que fica se desfazendo, sabe? Que cada momento cai uma pétala e aí no final do filme tá só o cotoco de flor. Era eu. Acho que é realmente uma questão de prática, não chega a ser uma questão de teoria. Só que hoje em dia eu não consigo praticar muito mais do que eu pratico, então talvez demore um pouquinho. Mas não é porque vai demorar um pouquinho que eu não vou chegar lá. Eu tenho certeza que eu vou chegar lá um dia. Só não sei quando, mas eu sei como. Praticando. Yay!